Sejam todos muito bem-vindos. Programa controverso para falar sobre segurança, política prisional, ressocialização e um pouquinho da nossa política aqui de Goiás. Ele, que tem 50 anos, goianiense, nascido no antigo conjunto Castelo Branco, que foi transformado no setor Castelo Branco, vereador de Goiânia, Fabrício Bonfim. Seja muito bem-vindo. Obrigado, amigo. É um privilégio estar aqui com o seu público, com a sua audiência. Eu já estava contando a hora para estar aqui com você. Obrigado. Um grande prazer nosso aqui da TV Capital, né, e do meu programa, de podermos conversar um tema que para mim é tão precioso. Eu falei certo? É Conjunto Castelo Branco? Conjunto Castelo Branco, mas foi transformado em setor Castelo Branco. Foi o Bruno, né? O Bruno Peixoto? Bruno Peixoto, morador lá, meu amigo de infância. E ele teve a oportunidade de transformar em setor Castelo Branco. Amigo da sua infância, que o Bruno tem mais de 50, você está com 50. Não, nós temos mais ou menos a mesma idade, eu acho que o Bruno está com 52, né? Eu lembro do Bruno quando ele era do Cindy Loja Jovem. Cindy Loja. Cindy Loja Jovem. Ele tinha um cabelão foi assim. Movimento estudantil e tudo. Eu fui o primeiro coordenador da campanha dele quando ele foi eleito a primeira vez. Né? É mesmo? Sim. Fui coordenador geral da campanha dele. Tive o privilégio de ser chefe de gabinete dele, né? Ele correu um pouco mais, está um pouco mais na minha frente, mas eu pretendo alcançá-lo. Formado em Direito, formado em Turismo e mestrando em Sociologia. Por que Turismo? Turismo teve um boom, né, da indústria sem fumaça. E eu entrei e foi maravilhoso, porque é um curso que você tinha lá 4 idiomas, 3 idiomas, você tinha Sociologia, você tinha matérias que você não costuma ver nos cursos tradicionais. Fabrício, você é um cara muito preparado. Eu vi que você tem várias pós-graduações, todas elas dentro do ambiente da segurança. Por isso que eu estranhei um pouco o curso de Turismo. Né? Porque parece que essa é a sua grande vocação, né? Minha vocação, minha paixão, passei, né, a maior parte da minha vida estudando o tema, né? Você é hoje policial penal, é a sua profissão. Há 22 anos sou policial penal. Chegou lá com 28. Cheguei com 28. Concurso público. Concurso público, pela porta da frente. O que leva alguém que iniciou a vida conduzindo política a se tornar um policial penal? Aliás, explica para o nosso telespectador o que é um policial penal, qual é a função, com que ele trabalha, qual é o objeto dele. Então, as pessoas sempre perguntam por que você teve oportunidade em outros concursos. Eu passei no concurso do Ministério Público, mesmo assim fiz opção pelo sistema prisional. Existe uma carência, né, tremenda, porque todas as forças policiais elas são centenárias. Apesar da Polícia Penal ou atividade do antigo carcereiro ser a atividade mais antiga, mas a formatação dela enquanto carreira pública, ela tem 25 anos, 30 anos. Então nós somos, da segurança pública, o último a se constituir. Então eu entendi que essa carência poderia me proporcionar oportunidades. E isso de fato aconteceu. Eu já desempenhei praticamente todas as atividades, né, de superintendente, diretor de unidade, coordenador, enfim, dentro do sistema penitenciário. Por quê? Porque as outras forças elas têm muitas pessoas que estudaram, se capacitaram ao longo da sua carreira. E nós, por ser uma carreira jovem, existe ainda uma carência, né? E eu me lancei nisso por essa razão. Parte da minha formação, ou a maior parte, é no âmbito da segurança pública, mas também a gente tem a curiosidade aí na área do planejamento. E o que é o policial penal? Policial penal, primeiro, é aquele que tem que compreender como uma atividade essencial na garantia da ordem social, ou seja, é a única atividade do planeta que não pode parar, Giovanni. Imaginemos se o médico parar, você tem ali vidas que se perdem, você tem prejuízo, assim como outras atividades essenciais, mas a única que não pode parar é a nossa, porque há o colapso. Inclusive da Força de Segurança Pública, vez ou outra você vê instituições que param, tem graves prejuízos, mas a nossa não. Imagina 700 mil presos soltos, se nós pararmos. Então, para o público, de uma forma geral, o policial penal é o carcereiro, é a pessoa que trabalha dentro da colônia penal, cuidando dos presos. A nomenclatura carcereiro, ela fica restrita apenas ali ao caso da custódia. Ela é velha, ela é antiga. Hoje, o policial penal vai além, porque o policial penal hoje é o gestor público, é o trabalhador que pensa toda a dinâmica da custódia, da ressocialização, da vida do preso como um todo, da execução penal como um todo, né? Então ele não é mais apenas
no âmbito do cárcere. Então, se tornou até pejorativa a expressão carcereiro, né? Em que pese nós entendemos que um dia carcereiro, hoje somos policiais penais. Então, é muito mais amplo, né? Nós, além da custódia, nós hoje somos gestores, nós somos pensadores, estudiosos, e a atividade hoje ficou bem mais ampla. E há ampla. espaço no governo para se pensar isso, para vocês poderem contribuir com a experiência física de vocês? Que é uma experiência altamente física, né? Física. Você está ali diretamente com o preso. Tem preso que colabora e tem preso que não colabora, né? É muito trabalho, é muito suor. O policial militar, ele fica, quando ele prende, ele fica algumas horas. A Polícia Civil, no procedimento que ela faz, ela fica algumas horas. Nós ficamos quanto tempo? Nós ficamos décadas com esse indivíduo, ou seja, toda a responsabilidade daquele indivíduo que passou ali, quando ele foi pego pelas garras da justiça, nós ficamos décadas. Ou seja, a nossa atividade é muito, além da custódia, é muito maior. A Polícia Judiciária ela só vai lá, busca e traz e pronto. Busca, né? A Polícia Militar é contenção, exatamente. Né? O confronto. Exatamente. Então, acabou não o é confronto. fazendo comparações, mas Mas vocês convivem com o preso. Convive, é para que as pessoas percebam, né, que a nossa responsabilidade é grandiosa, né? O carcereiro, e aqui eu estou falando isso não como um termo jocoso e nem depreciatório, mas o carcereiro é uma figura bíblica. Nós temos ali José do Egito, né? Primeiro referencial ali, e houve assim um certo aspecto positivo, né? O José ele teve uma relação relativamente saudável ali com seus aprisionadores, né? Depois nós temos, séculos depois, Pedro com uma relação com o carcereiro, que fica desesperado, Paulo com a relação com o carcereiro dele. Você professa que fé? Eu sou católico. Mas você é católico ou você é católico? Eu sou católico, vou à missa todos os domingos. Daquele que fez o encontro de jovens, daquele que... Você confessa? Olha, hoje eu confesso que eu tenho que confessar mais. Mas duas coisas são importantes, que remetem à atividade. Atividade, uma das mais antigas da história da humanidade, e essa atividade que eu falo com muita eloquência é essencial. Ou seja, para manter a ordem social, para que você possa ir e vir, é fundamental a figura do policial penal. Eu estou perguntando isso para você, Fabrício, porque eu sou secretário-geral da Comissão de Liberdade Religiosa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Ficou enorme, né? Mas a tarefa também é grande. E nós cuidamos dessa perspectiva do relacionamento religioso. E houve, parece, uma movimentação sobre essa discussão da liberdade religiosa e o preso. É importante essa presença dos religiosos no ambiente carcerário? Bom, primeiro nós temos que destacar que faz parte da legislação, ou seja, a Lei de Execução Penal prevê a assistência religiosa. E eu, como estudioso do tema, entendo que a assistência religiosa, a presença de quaisquer agentes religiosos dentro das prisões, contribui sobremaneira. Não só do ponto de vista da questão da religiosidade, mas eles fazem um trabalho também, que é um trabalho material, de assistência material, de atendimento às famílias que estão aqui de fora. Ou seja, é das ferramentas mais poderosas de ressocialização do cárcere, né, da população carcerária. Você acha que há algum tipo de excesso por parte de religiosos católicos, evangélicos, espíritas, umbandistas? Você vê assim alguma coisa, algum senão, alguma questão que precisa ser revisto? Algum tipo de imposição de fé sobre o preso? Então, onde há a presença do ser humano, evidentemente que uma ou outra instituição ali, ou um membro dos seus quadros, melhor dizendo ali, podem cometer ali alguma coisa que seja uma imposição, né? Mas o nosso papel é garantir essa presença lá. E as pessoas que ali estão, elas têm a condição de serem assistidas ou não, né? Mas é sempre bom ficar atento a isso, né? E de que forma? Nós compreendemos que as instituições já consolidadas, essas sim, elas conseguem fazer um trabalho e que não há necessidade assim da gente estar fiscalizando o desempenho daquela atividade religiosa. Eu te fiz essa pergunta e joguei para a tônica religiosa porque tem alguma coisa no seu tom de voz e no seu semblante de misericordioso. Né? Parece que quando nós pensamos no sistema prisional, há uma desumanização do preso, né?
É como se fosse um demônio enjaulado, uma fera enclausurada. E eu noto no seu tom de voz, eu noto da maneira como você explica, muita técnica e muita misericórdia. O preso, ele se desumaniza ou é o crime que desumaniza o bandido? Como já dizia, bom, é importante ressaltar que primeiro nós temos uma atuação que a nossa opinião não pode ser colocada à frente, né? A nossa função é uma função de Estado, ponto. Mas o cárcere brasileiro se tornou fábrica de delinquentes, se tornou fábrica de bandidos. Eles se aperfeiçoaram dentro do cárcere. Por essa razão foi constituída essa chamada as facções criminosas, que se espalharam por todo o Brasil. Então, em detrimento disso, o Estado tem que agir com mão forte. E hoje eu posso assegurar para você que Goiás é o único estado da federação que tem o controle do cárcere. Ou seja, ainda existe, né, a teia criminosa, as facções, mas está absolutamente controlada. Interessante a forma como você construiu. Eu quero voltar sobre a questão da humanização do encarcerado. Mas vamos falar, deixa eu aproveitar esse gancho seu sobre as facções. Porque tem um mito que aqui em Goiás não tem facção, né? Tem esse mito. Então, é sempre muito sensível. Eu como advogado, eu sei que, inclusive, nós precisamos separar o ambiente carcerário em relação a facções, senão nós temos uma chacina lá dentro. É um tema sensível, mas eu não me furto a ele. E a responsabilidade de responder a sua pergunta. Existe facção criminosa aqui e em qualquer outro estado da federação. O que ocorre é que hoje existe o controle do cárcere. O que é o controle do cárcere? Não são eles mais que dominam, que comandam, né? O Estado hoje, com a sua mão forte, conseguiu controlar. Por essa razão que hoje nós temos estatísticas da criminalidade aí que são as menores do país. Muito se deve ao controle do cárcere. Evidentemente, nós temos uma interação, uma integração com as demais forças extraordinária e que não é visto no resto do país. Mas, de fato, esse controle do cárcere, essa mão forte, né? Sobretudo, e aí fazer essa ressalva, quando nós, policiais de carreira, assumimos a gestão, isso se tornou muito mais forte. Então foi um acerto do atual governo, do governador Ronaldo Caiado, que permitiu que nós hoje tivéssemos o diretor-geral, um policial penal de carreira, que é o Josimar. E por essa razão, ele como alguém que conhece a fundo o cárcere, que montou a sua equipe, proporcionou o controle do cárcere. E os resultados estão aí, toda a sociedade de Goiânia, e tem servido de modelo para todo o país, né? Pois é, a gente tem ouvido falar menos hoje de reações agressivas dentro do... A última rebelião. Não teve rebelião. Não temos. E também morte, né? Morte, reduziu muito. Apreensão de armas, apreensão de ilícito de drogas e aí por diante, né? Agora, isso não é opinião, Giovanni. Isso são as estatísticas, a toda prova, né? Josimar tem feito um bom trabalho? Tem feito um bom trabalho e a gestão prisional de Goiás se divide entre antes e depois da gestão do Josimar. Então você acredita que a política de apoio do governador Ronaldo Caiado, e aqui, gente, pelo amor de Deus, olha, antes que você venha me vaiar aí nas redes sociais, estou fazendo propaganda política para ninguém, não. Estou fazendo só uma constatação. É uma constatação e eu estou falando de estatística. Então, a mão forte do Ronaldo Caiado, juntamente com o trabalho técnico do policial penal. Porque antes era como? Eles eram terceirizados? Não, antes nós tínhamos um conjunto, né? Eram colegas das forças co-irmãs que faziam a gestão. Que não estava treinado para essa especificidade. Não é uma crítica, é uma constatação. Eram colegas das forças co-irmãs, que eram gestores. Eles não tinham expertise, eles não foram formados, forjados para isso. E acho que tem um conflito de interesse, né? Por exemplo, se eu sou policial militar, eu estou treinado para ir lá e buscar. E buscar de qualquer jeito. Exatamente. Deitado ou em pé, né? Deitado ou em pé. A escolha, assim, aqui em Goiás, essa escolha é uma escolha da pessoa que está sendo perseguida. Então, para você ter uma Como ideia, é que ele volta? as intervenções, elas aconteciam com as forças das co-irmãs. Aí esse cara que persegue bandido, ele está lá dentro cuidando. Depois que nós assumimos, qualquer rebelião, ela era resolvida em minutos. Pelo GOP, Grupo de Operações Penitenciárias Especiais. Que são policiais penais. São policiais penais, ou seja... E sabe entrar. Ou seja... Vocês não estão indo buscar um inimigo. Esse programa, e eu falo isso porque eu sou um assíduo
do seu programa, você tem todo uma forma, e as pessoas se sentem à vontade quando vê você na televisão. Então você está na atividade certa. Se você colocar aqui um farmacêutico, ele vai ter dificuldades, né? Então é a mesma coisa que acontecia. Quando a gente diz, e aí você foi muito feliz, não se trata de Ronaldo Caiado, nosso governador, ou de A ou de B. Se trata que ele, de forma inteligente, colocou a gestão na mão de um policial penal e dos policiais penais, e a partir daí os resultados estão aí. Hoje, a Polícia Penal do Estado de Goiás é a melhor polícia penal do Brasil. Pois é, eu fiquei sabendo, inclusive, que aqui em Goiás, no interior, numa cidade, acho que Orizona, tem um ex-diretor lá, há uns 5 anos atrás, que ele conseguiu quase 100% de adesão dos reclusos, encarcerados, para que estivessem trabalhando, porque trabalhar é uma opção. O senhor sabe quem foi? Esse rapaz que ele se refere, esse rapaz simpático, sou eu. Mas você vai explicar isso no próximo bloco. E você permanece conosco. Você está no lugar certo. Foram vários os dias em que o cuidado e o acolhimento foram minha responsabilidade. Agora eu tenho o Plano Casag Saúde, o programa do OAB Casag, que tem sempre um plano para cuidar de cada um. Com planos que me dão acesso aos melhores hospitais, planos mais baratos que os vendidos no balcão e atendimento exclusivo. Isso é advocacia cuidando da advocacia. De volta ao programa Controverso, hoje estamos falando sobre segurança e também política prisional. Com ele que é mestrando em sociologia, formado em direito goianiense, nosso colega policial penal e velho, onde poderia falar isso para isso. Eu te fiz uma pergunta e nós acabamos falando para a facção, né? Mas eu quero focar. Eu noto, e eu te falei isso, desde quando eu tive os primeiros contatos com você, um certo tom de misericórdia. Você é um cara muito definido, muito firme. Como todo policial, costuma ser. Eu venho de família de policiais, também, né? No contexto da minha família, e a gente sabe que não é fácil. Mas eu noto esse sentimento de humanização. Me fala um pouco, como é que é olhar para esse enclausurado, esse preso, e ver ele no ser humano? Meu amigo, o preso... Porque a sociedade não o vê como ser humano. Não. Vê como um dejeto, não, um problema. Que tem que ser... Se pudesse matar... Quanto mais longe, melhor, né? Um dejeto. Exatamente. O preso, ele está contido. Amanhã ele estará contigo. Então nós temos que pegar esse indivíduo e devolvê-lo ao convívio da sociedade. Se ele for tratado como fera, fera ele voltará. O que nós precisamos é, primeiro, cumprir a lei. E a lei determina que esse indivíduo tem que passar pelo processo de ressocialização. Então ele tem que cumprir sua pena. Cometeu o crime, tem que estar preso, tem que cumprir a pena. Apesar de que no Brasil se prende muito, se prende mal. A maioria dos presos hoje são presos provisórios, não deveriam estar lá. Ponto. Deveriam, sim, passar por um processo ali que colocasse ele em liberdade se a justiça assim determinasse. Mas essa morosidade faz com que ele fique muitas das vezes preso e acaba que lá ele se transforma nessa tal da fera que a gente mencionou aqui. Então, que precise, e aí não é opinião, como diretor da Unidade Prisional de Orizona, nós tínhamos lá 83 presos, apenas 3 não trabalhavam. Então, isso não é opinião, isso é uma estatística. Eu apresentei um artigo científico na Universidade Federal que comprovou toda essa matemática. Como você conseguiu essa adesão? Bom, inicialmente nós colocamos que a lei de execução penal ela é brilhante, desde que cumprida integralmente. Então, o nosso objeto desse estudo, nosso objeto dessa gestão foi o cumprimento integral da lei de execução penal. Por exemplo, individualização da pena. O que é? O ladrão de galinha vai ficar com o ladrão de galinha. Aquele que é o assaltante de carro forte, então, para que haja ali uma separação, ou seja, esse indivíduo que ainda não foi cooptado pelas facções, que não foi cooptado pelos demais presos ali, ele evidentemente ele vai ter uma oportunidade para trabalhar, para voltar ao convívio da sociedade. De forma que outros não, uma parcela jamais voltará ao convívio da sociedade. Vai continuar cometendo crimes.
Agora, o que acontece hoje é que o indivíduo chega lá, ele roubou uma bicicleta e ele vai conviver com bandidos de todo tipo de crime. Ele vai aprender esse universo da criminalidade. E ele, já que o Estado não o abraçou, quem o abraça? As facções criminosas. Isso não é fala romântica, eu tenho 22 anos de polícia, eu não preciso disso, e eu, através dessa experiência na unidade prisional de Orizona, a gente pôde comprovar estatisticamente que o preso, uma vez trabalhado nas boas práticas prisionais, nas práticas de ressocialização, ele volta ao convívio da sociedade na sua maior parcela. Fabrício, eu posso fazer uma pergunta para você? Claro. Que eu sempre quis ouvir de um profissional do seu calibre. Eu falei do mito da facção aqui em Goiás, mas tem um outro mito que, principalmente nessa época de extremismo, de direita e de esquerda, há muita discussão empírica. Nem empírica não é. O marginal do crime, via de regra, é um marginal social? Ou seja, uma pessoa largada à margem da sociedade, desprovida? Falando que é coitadinho, não. Mas coitadinho nunca será. Coitadinho nunca será. O cara, quando parte pro crime, ele parte com vontade. Quando cometeu, ele fez essa escolha, né? E ele tem que pagar o preço, né, que é o cárcere. Então, a primeira questão, coitadinho, não é. Porque é uma decisão que o cara toma. Vítima da sociedade. Muita gente tá passando fome, muita gente que tá constrangido socialmente e opta por tentar e continuar de uma maneira honesta perante a sociedade. Então, coitadinho, não. Vítima da sociedade, coitadinho. Mas é um marginal social? Não, muitas das vezes é preciso estudar o que levou ele a cometer aquele crime, a perceber o que aconteceu para que ele fosse impulsionado. Nós temos, por exemplo, hoje, quem é esse indivíduo que está preso? É um indivíduo com a vulnerabilidade social, evidentemente, na sua maior parte. Ele não teve oportunidade, isso é fato, né? Mas por que ele cometeu o crime? Por conta das drogas. O tráfico de drogas. Ele se tornou um dependente, para alimentar o vício ele teve que cometer algum crime, ele foi cooptado por um grupo criminoso, ele foi para o cárcere, foi cooptado por uma organização criminosa, e aí a sua família, para que não deixar ele desamparado, ela também se envolve no mundo do crime, etc e tal. Na essência, todas essas pessoas tinham o ímpeto de ser criminosos? Não. Foram levados a isso. Vão ter que pagar. E a melhor forma de pagar é trabalhando dentro das unidades prisionais, porque ele vai ser remido, ele vai sair antes, porque ele vai voltar ao convívio da sociedade com uma profissão, muitas das vezes ele não tem, ou se ele tem essa profissão, não era a atividade que ele gostaria de desempenhar, e aí por diante. Então o Estado, quando eu falo que o Estado tem que abraçar, o Estado tem que oportunizar trabalho. É costura de bola? Também não. Atividade inclusiva. As atividades diversas. Você tem uma serigrafia, uma marcenaria, você tem no âmbito aí ele é um pedreiro e aí por diante. Esse tipo de trabalho ele vai voltar ao convívio da sociedade e vai conseguir sustentar a sua família de forma digna. Eu sou evangélico, fui pastor muitos anos e até hoje eu estou muito vinculado a casas de recuperação. E dentro da história das casas de recuperação nós temos vários casos de pessoas que têm profissão, mas que em razão das drogas partiram para o crime. Nós temos um índice enorme de ressocialização no ambiente religioso. No ambiente religioso eu já sei como fazer. Acho que todo mundo deve ter um conhecido ou outro que já passou por isso. Mas e aqui, quando não depende da religião, da fé? Como fazer aqui do lado de fora? Vamos sair agora das paredes onde você tem lá o seu controle. Você foi diretor, você foi policial penal. Depois eu quero falar da sua experiência como político, né? Político eleito. Mas e aí? O que nós temos fora da religião? Não existe uma política séria quando o tema é drogas. Que isso, rapaz? Não existe. Não existe. O STF agora liberou, você viu? Nós estamos gravando dia 1º de julho. Já vou jogar no seu peitão, se segura isso aí. E aí, STF fez certo ou errado? Semana passada houve uma liberação sobre a questão da maconha. Não é liberação, não tem nada liberado. O cara é preso, apreendido e a droga é apreendida. É ilícito. Só que é um ilícito administrativo.
Então, o cidadão não é criminalizado. Tá no seu peito aí, mata essa. Eu, como bom atleticano que sou, não. eu costumo evitar polêmicas, mas, mais uma vez, não vou me furtar. Isso funciona lá no Gama, aqui Primeiro, não funciona não. Isso funciona lá no Gama. Nosso amigo Gama. Primeiro que está existindo uma confusão. Estão dizendo que foi liberado. Não foi liberado. Não, foi não. A droga vai ser apreendida, essa pessoa vai ser conduzida. Continua fumando escondido, viu, irmão? Senão você vai perder. Ela vai responder. A polícia vai levar. O que a gente precisa, mais do que uma polêmica em torno dessa questão agora que o STF colocou, nós precisamos de políticas públicas para acolhimento dos usuários de droga. Na história da humanidade, boa parte dela fez uso de drogas. Só que hoje nós temos um problema que é a dependência química, ou seja, quem faz uso de drogas se torna um dependente e a partir disso comete crimes, agrava a situação da violência em casa, doméstica e por diante. E para resolver esse problema não tem uma política pública, nós não temos no cárcere, fora do cárcere, nós não temos uma política pública de redução de danos, nós não temos uma política pública de compreender esse dependente que passa a ser uma pessoa doente, ou seja, ela precisa de tratamento, não é? Então, muitas das vezes, não é a prisão que vai resolver, cai no nosso colo. Se o Estado não conseguiu, se a sociedade não conseguiu, é o cárcere, é o policial penal que vai resolver? Então nós precisamos, isso é um tema interessante. Inclusive, faço sugestão para que você traga especialistas para debater. Nós temos hoje um dos principais problemas, porque afeta toda a família. A família é devastada na medida que um dos seus se torna um usuário, um dependente, que a partir dali começa a cometer crimes, fica uma pessoa violenta, foge de controle. E a gente percebe que esse debate passa a ser jogado apenas no colo das polícias. É a polícia militar que tem que prender, é a polícia penal que tem que cuidar, não somos nós responsáveis por essa que eu tenho como um dos principais problemas brasileiros, né? Que é essa questão das drogas. Aceitei o desafio. Então passou da hora, meu amigo, de ter uma discussão séria a esse respeito. O Barroso, ele foi criticado pelo presidente Lula e pelo presidente do Congresso. O presidente do Congresso disse que, poxa, isso aí nós já estamos fazendo uma PEC a esse respeito. O presidente Lula falou assim, olha, o STF tem que parar de dar opinião sobre tudo. Barroso, na minha concepção, ministro, presidente do STF, ele falou algo que eu achei interessante. Falou, mas nós não estamos opinando sobre droga, não. Nós analisamos um procedimento recursal que subiu para apreciação na corte e delimitamos com o que nós tínhamos. E eu concordo com ele. Eu concordo 100% com ele. A corte, não tendo material legislativo e nem uma política pública normatizada, ela tem que usar o que tem, ela não tinha nada. E não tem nada que fizesse a separação entre o adito, né, a pessoa que é viciada em drogas, e o traficante. Então eles fizeram apenas alguns elementos baseados em uma série de decisões que já existem. Pois bem, falta coragem do Congresso de peitar esse assunto ou falta interesse político? Eu acho que faltam as duas coisas, coragem do Congresso e realmente peitar o assunto. O assunto não é um assunto simples, não é um assunto fácil, ele é um assunto polêmico, as pessoas se furtam de debater e preferem, os subterfúgios preferem às vezes o discurso, a narrativa, sobe em cima de uma caixa de fósforo, faz discurso. Primeiro que tem que ter, a ciência tem que entrar, né? Os especialistas têm que entrar para dizer como fazer. E nós temos aqui também fazer uma distinção, uma coisa é o usuário, esse tem que ser tratado, outra coisa é o traficante. E nós sabemos que essa teia do tráfico é a mais bem organizada do planeta. Então eu acho que são duas frentes bem distintas. Dentro do presídio, o criminoso que adere ao crime como uma fonte de vida, de sobrevivência, ele é, no cárcere, diferente daquele que cometeu um crime passional, um crime ocasional? Sim. Mesmo quando ele é regrado de barbaridade? Sim. A gente costuma dizer que esses crimes que chamam a atenção, bárbaros e tudo, né, o sujeito é de atitude e ele cometeu aquele crime bárbaro. Ele é interpretado de uma forma. E o outro, que é o bandido contumaz, aquele que vive do crime, aquele que vai sair e voltar ao crime, né? Esse é o criminoso tradicional. Então existe essa distinção, como seria, por exemplo, o caso do serial killer, do Thiago, serial killer, o caso... O Thiago, eu imagino, deve ser super tranquilo lá dentro, da Carla Burke, que esquartejou a Carla Burke, né? Então, assim,
são pessoas de atitude, são pessoas que barbarizaram e que chocaram a sociedade, e o outro é aquele, né, que é o assaltante, o traficante, e aí por diante. Esses dois exemplos que você deu, o que acho que foi lá em Pirinópolis, né, o que esquartejou a Barbara Burke, aquela europeia. A europeia, exato. E o Tiago serial killer, eu imagino que eles são tranquilos, não? No ambiente prisional? Eles, em que pese o crime ser o crime que causou uma comoção, mas, por exemplo, o Tiago, ele é, de certa forma, ele é temido pela quantidade, mas, ao mesmo tempo, a massa não se intimida com essa brutalidade que ele proporcionou. Então, o Tiago não pode estar no convívio com os demais ali, né? Porque causou ali uma indignação dos seus próprios colegas que estão presos, né? Nós conversamos bastante assuntos e até então você trouxe uma série de perspectivas e percepções e jogou para cima dos poderes que conduzem a nossa sociedade alguma responsabilidade. Só que hoje você compõe o poder. É um poder municipal, né? Mas é um poder. E aí, do lado de cá, apesar que você ainda mal esquentou a cadeira ainda, né? Você consegue imaginar realmente que o poder legislativo consegue enfrentar a questão do que leva as pessoas à criminalidade e ao encarceramento? Mas você vai responder no próximo bloco. E você permanece conosco, você está no lugar certo. Foram vários os dias em que o cuidado e o acolhimento foram minha responsabilidade. Agora eu tenho o Plano Casag Saúde, o programa do OAB Casag, que tem sempre um plano para cuidar de cada um. Com planos que me dão acesso aos melhores hospitais, planos mais baratos que os vendidos no balcão e atendimento exclusivo. Isso é advocacia cuidando da advocacia. De volta ao programa Controverso, nosso terceiro e último bloco, estamos falando sobre segurança, estamos falando sobre política prisional. Ele que é um expert, Fabrício Bonfim. Fabrício, agora nosso último bloco, vamos pegar fogo aqui. Você jogou um pouco de responsabilidade sobre o poder executivo e o poder legislativo. Vamos explorar isso um pouquinho? O que é que precisa melhorar, por exemplo, no poder executivo? Porque a gente sabe que parte de leis, de organismos, órgãos federais e também de bastante política local de cada estado, né? E aí, o que está faltando no Poder Executivo? Para realmente nós termos um ambiente mais positivo de ressocialização do nosso detento. Então, o governo federal, o governo estadual, eles continuam ainda insistindo no helicóptero, no armamento. Isso é importante. Isso é importante. Mas só isso não vai resolver. Nós temos hoje a inteligência artificial, nós temos hoje o monitoramento, nós temos hoje ferramentas que podem ajudar na elucidação de crimes, que podem propor alternativas para o controle desses indivíduos que estão presos, não é? Olha, nós temos uma experiência, por exemplo, fantástica, que é a Maria da Penha. A figura desse agressor monitorado, com a vítima sendo acompanhada de 24 horas por dia. Batalhões específicos. Né? Então você tem uma resposta dura do Estado. Então nós precisamos de usar as ferramentas tecnológicas, a inteligência artificial, os equipamentos que vão além do armamento, além do helicóptero. Tudo isso causa uma sensação de segurança, tudo isso é importante. Eu não estou dizendo que não é. Mas nós precisamos de ir além, nós precisamos de usar todos esses mecanismos que estão disponíveis a favor. Deixa eu te perguntar, um pouco mais de cultura e esporte nas regiões periféricas ajudaria, na perspectiva que você tem, a controlar um pouco mais esse público-alvo da criminalidade? Além disso, precede a questão da primeira infância, que é algo hoje que surge com muita força. Esse indivíduozinho, ele precisa ser formado para que se torne um indivíduo melhor. Então não há uma preocupação. Então essa criança vai para uma creche,
e não estou dizendo que tem boas creches, enfim, mas nós precisamos ter uma atenção especial à primeira infância, que é um tema apaixonante. Pois é, a gente fala isso, aí o pessoal fala que a gente é de esquerda. Olha só, então o que você está querendo dizer é, você com 22 anos, ex-diretor, policial penal, um estudioso, pesquisador, você é pesquisador, inclusive, com projetos apresentados. Exatamente. Certo. Você percebe que se nós atendermos a primeira infância, presença da mãe, presença do pai junto àquele menor, trazer para ele CIMEI, que são as creches, e uma escola de tempo integral, a gente conseguiria reduzir um pouco o nosso público. Por que isso é tido como algo de esquerda? Por que isso é tido como algo liberal demais? O estudo americano... Sendo que você mesmo disse que o criminoso não é um coitadinho. O estudo americano comprovou que o trato nessa primeira infância é determinante para a formação desse indivíduo. Não é? E nós não estamos falando apenas daquele indivíduozinho que é colocado na creche e a mãe vai trabalhar, que ela precisa sobreviver. Mas de que forma está sendo feito esse acolhimento nessa creche? Então isso precisa também ser discutido. E depois nós precisamos de sair um pouco dessa questão da prisão como a única alternativa para resolver o problema da criminalidade. Daqui a pouco vai chover de críticas. Então, se é a favor para soltar todo mundo, não estou dizendo isso. Nós precisamos repensar esse modelo da prisão. Trazer ciência. Trazer ciência. Não é achismo. Não é achismo. Aqui não tem opinião, aqui tem estatística, aqui tem um debate sério. Para isso que nós precisamos de contar com esses estudos que estão aí à disposição. A partir disso, os governos, as autoridades constituídas tomarem suas decisões. A sociedade às vezes vai discutir isso com um sentimento de vingança, né? Aí é a questão central. Esse indivíduo, a sociedade vê a prisão como uma vingança. E quanto pior for essa prisão, melhor essa sensação de que você está vingado. Ocorre que esse indivíduo, sofrendo as barbáries que acontecem no cárcere, ele se transforma num monstro que vai fazer aquilo que ele aprendeu lá dentro, ele vai fazer aqui fora. A classe média está começando a ser presa? Hoje a prisão está para todo mundo, né? Não, sempre esteve. Mas ela era privilégio do preto pobre, né? E periférico. Preto, pobre e periférico, né? Hoje não. Tanto que a questão das algemas virou uma polêmica nacional e ela foi alterada porque um figurão foi algemado. Então, quando começa a incomodar, inclusive hoje se percebe um esforço por um melhoramento das prisões, que é o pano de fundo, porque autoridades e pessoas ricas estão sendo presas, né? O pessoal do 8 de janeiro, e pelo amor de Deus, aqui eu não estou fazendo nenhum aparato, mas há uma grande... O pessoal do 8 de janeiro é aquele pessoal lá de Brasília, onde teve aquela manifestação agressiva que quebrou muita coisa e 1.000 e tantas pessoas foram presas, né? Por exemplo, para nós que somos da área do direito, eu já imaginei como é que eles seriam tratados e sabia também a repercussão que ia dar. Acredito que você também deve ter já imaginado, né? E eles trazem aquilo como uma grande injustiça, mas a família pobre passa por isso já há décadas. Por que é que, no caso específico desse pessoal branco, classe média, parece que a dor foi maior? É questão política? É questão da ideologia, porque eles acham que não cometeram crime? Talvez esse Ou porque realmente a prisão é dura mesmo? Talvez esse episódio sirva de lição para que as pessoas conheçam o que é uma prisão e o que essa prisão faz no indivíduo quando ele vai preso, né? E ao final, a depender se a pessoa é inocente ou não, o trauma já foi causado, né? E que o critério tem que ser justo, porque pode acontecer que essas prisões de 8 de janeiro não tenham sido justas, né? Pode ser, pode não ser. Não é isso que nós estamos discutindo. O fato é que a prisão sempre será o remédio mais duro, né? E ao final, se esse remédio resolvesse a questão, eu seria o primeiro a concordar. Ocorre que esse remédio duro é demonstrado durante anos ou toda a história do cárcere não resolveu o problema. Então é preciso repensar. Não é liberar, não é deixar de prender, não é isso. Mas existem alternativas para que esse indivíduo pague. Um exemplo, quem comete um dano ao patrimônio público ou privado, essa pessoa, ela teria que ressarcir esse indivíduo. Ou seja, alguém atropelou você ficou inválido. Essa pessoa custeia
a vida e eu indivíduo. acho que ele também tinha que pagar que a todo o prisão vai processo resolver? penal. Com certeza. Eu achava que ele tinha que pagar todo o processo O que a penal. prisão vai resolver para esse indivíduo? Agora, não vai resolver porque essa prisão vai agravar, né? Ele vai deixar de trabalhar e ele poderia estar indenizando essa pessoa. Fabrício, você me trouxe então primeiro a sua experiência como gestor, como policial, sua percepção. Depois eu trouxe um pouco politizando, você conversou um pouco sobre a gestão pública, ou seja, presidente da República, governador, os órgãos, maior investimento, tecnologia. E para o âmbito do legislativo, seja ele federal ou estadual, o que poderia ter de contribuição ou nada? Então, o que a gente Nosso Congresso Nacional, nossa Assembleia Legislativa. O que a gente percebe hoje é que praticamente não há uma discussão, né? Nós poderíamos, assim como a lei do trânsito, que tem atualizações, nós poderíamos também fazer pequenas atualizações. Você fala pequenas porque a lei ela é positiva hoje? Por exemplo, a lei federal, o Código de Processo Penal, ele está positivo? A lei de execução penal ela é altamente positiva. O que existe são atualizações. Nós acabamos de falar, por exemplo, que o indivíduo que comete um crime, que pratica um dano à vida daquela pessoa, ou patrimônio daquela pessoa, ela não é ressarcida. E aí a prisão é a única alternativa. Olha, a alternativa seria se aquela pessoa fosse ressarcida, não é? Haveria um reparo. Aí sim nós estaríamos avançando de forma significativa. E no governo do Estado, e no âmbito estadual, a Assembleia Legislativa tem algo que eles possam melhorar, aperfeiçoar na legislação? Tem algum alcance para a Assembleia Legislativa? Hoje o que eles podem, e nós estamos buscando isso, eu, sobretudo na condição de parlamentar, nós temos a nossa aposentadoria especial. Ela tem um ano que ela se encontra parada. Do policial penal. Do policial penal. Isso faz com que esse policial se motive cada vez mais na medida em que já está garantido na nossa legislação federal, porque nós somos incluídos no artigo 144 da Constituição, que trata sobre as instituições de segurança pública. Então existe, né? É um projeto, nós estamos fazendo diligências e nós acreditamos que nas próximas semanas ele finalmente será enviado à Casa Civil. Você tem solução para tudo? Porque você não quer dar doido, um deputado federal ou deputado estadual? Porque o que o vereador pode ajudar? Eu não estou falando isso para te sacanear, não, para te maldar, não, pelo contrário, entendeu? Estou vendo que você está interessado, que você tem um bom apoio aí dos seus colegas, mas o que um vereador, para que você iniciou como vereador? O que o vereador pode auxiliar num sistema tão complexo de segurança pública e de política penitenciária? Pelo contrário, amigo, eu vejo isso uma provocação positiva, porque aí daqui a pouco eu posso contar com um amigo para estadual, para federal. Mas brincadeiras à parte, a segurança pública é um dever do Estado, mas a Prefeitura de Goiânia, a Câmara Municipal, tem se furtado a essa questão. Nós, por exemplo, podemos, e eu vou fazê-lo, apresentar um projeto da criação da Secretaria de Alternativas Penais. Essa secretaria, no âmbito municipal, estaria responsável pelas políticas ali de condução, de parceria com o sistema penitenciário, com a polícia penal. Esse indivíduo que já ama a Agência Municipal do Meio Ambiente, já pratica mão de obra carcerária, que é extremamente atrativa, além dos aspectos de ressocialização, que ao final você tem uma diminuição da recidência criminal, você tem também uma economicidade, porque o empresário não tem o passivo trabalhista, não tem 13º, não tem hora extra, ou seja, ele tem uma mão de obra extremamente barata. Você fomenta isso, é bom para o empresário, é bom para o preso que vai trabalhar com dignidade, fazendo serviços diversos, sobretudo nos parques, nos jardins, ou nos serviços administrativos também da prefeitura, por que não? Então é importante sim que a prefeitura, através da Câmara Municipal, e aqui eu represento o Parlamento Municipal, que a gente possa levar esse projeto e que a Prefeitura possa abraçar. Aí sim, porque a gente costuma só colocar a responsabilidade no Estado. É dever do Estado, é dever do Estado. A Constituição fala que é dever do Estado. É dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. Da Prefeitura, da Câmara Municipal, do Giovanni, do seu público que nos assiste. Eu já estamos caminhando para os minutos finais. E eu queria eu queria te conhecer um pouco melhor e deixar que meu público também te conheça. O Fabrício, vereador, vive só de segurança e política penal? Não. O Fabrício Bonfim, primeiro policial penal de Goiânia, também sabe debater a cidade. Antes de ser um estudioso, antes de ser um morador de Goiânia, eu sou alguém que quer discutir o trânsito.
Porque o trânsito de Goiânia está um caos. A gente quer discutir a questão da drenagem, que todos os anos a gente sofre. A gente quer discutir também a nossa cidade sustentável. Nós sabemos que Goiânia já foi a cidade mais procurada do país para se viver e nós estamos perdendo essa característica. Então, Goiânia precisa, e para isso nós estamos lá também, para defender a segurança pública, mas também para fazer o bom debate, a boa política, fazer as provocações necessárias, né? Mas tudo no campo da ciência. Existe hoje muita opinião, todo mundo fala de tudo. Não é possível que todo mundo possa falar de tudo. Você tem que falar daquilo que você tem conhecimento e a gente se propõe ao bom debate, à apresentação de bons projetos. Foi bem recebido na Câmara? Fui recebido de uma forma extraordinária. Eu não sei se é pelo fato de ser policial, mas eu penso que é pelo fato de a gente tratar todas aquelas pessoas com respeito. Seja da pessoa mais humilde que está ali fazendo o seu cafezinho, aos nossos pares, à presidência da casa e aí por diante. E você acha que você vai ter o quê? Uns 7 meses? São 4 meses. Só 4 meses? 4 meses, até o dia da eleição. Nesses 4 meses, você acredita que consegue deixar uma marca? É o suficiente para deixar uma marca, para deixar uma impressão? Olha, existe uma disposição grande. Existe também alguém que passou toda a sua vida sonhando por esse momento de estar no parlamento. E eu estou agarrando com muita força, né? Eu tenho levantado muito cedo, dormido muito tarde, mas existe também um compromisso do Fabrício policial, mas do Fabrício cidadão, do Fabrício que passou toda a sua vida estudando, participando de conselhos, tendo uma vida muito ativa, né? Porque as pessoas hoje querem transformar o mundo pelas redes sociais, colocando a sua opinião. Você não vai transformar absolutamente nada. Você vai transformar na medida em que você faz alguma coisa ali na sua rua, reivindica alguma coisa para o seu bairro, provoca os parlamentares, faz todo tipo de solicitação. Aí sim você começa a fazer alguma coisa em prol para uma sociedade melhor. E você permanece conosco. Você está no lugar certo.